Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lonlon. Hoje eu decidi trazer um desafio de Pokémon Fire Red, só que com um tipo inseto. Pra quem conhece o jogo, sabe que esse será realmente um desafio, já que é uma das piores tipagens de Pokémon que existe nessa geração. Sim, como meu primeiro vídeo, eu decidi trazer logo com eles, né? Pelo menos vou tentar. No início do jogo, como de costume, a gente vê uma pequena introdução sobre o mundo Pokémon com o professor, né? Ele é o nosso professor desse mundo. E aqui a gente vai poder também escolher o nosso personagem inicial, que a gente também já vai ter o nosso primeiro desafio, que será o controle do game. Eu deixei um pouco acelerado demais para poder jogar rápido, e eu não consigo nem escrever meu nome direito, como vocês conseguem ver, eu tô brigando com o teclado ali. E quando eu consigo completar, eu até dou uma risada porque eu consegui completar esse negócio. Vai ser complicado isso daqui. Como rival, eu escolhi o nome dele de Morat. Então, Morat, se você estiver vendo isso aqui, sabe que a gente tá numa corrida agora. E eu vou te vencer só com tipo inseto. Então fica ligado que vai encher de aranha em cima de você. Na real, a gente sabe que eu vou perder feio isso daqui, tá? Então vamos deixar baixo e vamos jogar. Vamos ver a minha humilhação acontecendo a partir de agora, que eu vou estar pior que o Morat. Eu escolhi o Bulbasauro como de início, porque ele é do tipo planta, e meu adversário pegaria o Charmander, que é do tipo fogo, e assim vai ter vantagem também contra o tipo inseto. Podemos ver na primeira luta aqui, eu vou perder, e isso é uma grande demonstração de muita coisa que vai acontecer aqui pra frente, tá? Então presta muita atenção nessa batalha. Após a gente acabar a batalha com o Morat, a gente vai pegar um pacote pro professor e devolvendo pra ele. O Morat vai encher o nosso saco mais uma vez, porque ele é um netinho mimado, e ele também quer a Pokédex que o professor tinha feito pra gente. Depois de toda essa parte, a gente vai na Floresta de Viridian capturar nossos primeiros Pokémons, que é o Caterpie e o Weedle. Usa o Bulbasauro pra capturar eles, porque não tem como usar o P.K.Rex, porque eu não sei usar ele. Então quando eu aprender a usar, a gente captura primeiro o Caterpie, e logo em seguida eu já pego um Weedle pra nossa equipe. Depois de capturar os dois, eu vou devolver o Bulbasauro lá no centro Pokémon, só que eu passo reto de Viridian e vou direto pro Professor Carvalho. Já vemos aqui que a dificuldade do jogo vai ser lidar comigo mesmo, né? Porque eu jogo isso aqui há anos e nem o caminho direito eu sei fazer desse negócio. Aí eu volto direto lá pra Viridian, recupero meus Pokémons, guardo o Bulbasauro no centro Pokémon, vou treinar o Caterpie pra virar um Metapod no nível 7 e o Weedle pra virar um Kakuna no nível 7 também. Depois eu treino o Metapod até o nível 10 e ele vira um Butterfree e o Kakuna vira um Beedrill no nível 10. Depois disso eu vou ter minha primeira batalha contra o Morat e eu vou mostrar pra ele que o tipo inseto é muito bom e eu venço ele na primeira batalha. Logo em seguida a gente vai pra Viridian Forest e eu vou tentar pegar um antídoto e já vemos a consequência de deixar o jogo acelerado, porque eu não consigo chegar nem na árvore pra pegar o antídoto direito e muito menos pegar a Pokébola que tá ali no cantinho com o item escondido. Eu simplesmente me estresso, desisto de pegar essa Pokébola e vou embora sem pegar ela mesmo. Termino de passar toda a Viridian Forest e vou direto pro Brock, que é o primeiro ginásio. Aqui a gente vai ter uma ótima demonstração de como esse time é maravilhoso e a primeira treinadora que a gente enfrenta eu venço fácil, né? O Butterfree ele é ótimo e eu penso assim, nossa, eu vou passar muito bem do Brock, vai ser muito fácil, o Butterfree vai levar tudo. Como vocês podem ver, eu salvei o jogo, né? Porque é muito bom a gente salvar o jogo pra gente não perder nada. Na batalha contra o Brock, eu uso o Butterfree contra o Geodude, ele derrota o Geodude muito fácil e em seguida vem o Onix que acaba com o meu Butterfree com um só golpe. E o Beedrill não tem nem como falar muito, né? Ele não aguenta muita coisa também, um só golpe ele vai com Deus. E nisso que eu vou reiniciar o jogo, quando eu reinicio, eu volto lá em Viridian. Só que eu tinha salvado na frente do Brock. Quando eu abro meus Pokémons, eu percebo que eu só tenho o Caterpie e o Weedle. Só que eu ainda não tinha me tocado. Então eu fui lá na rota de baixo pra ter certeza e olha só, eu tô com o Caterpie nível 5 na equipe. Sim, eu não salvei o jogo. E eu tive que voltar tudo de novo, treinar o Caterpie, transformar em Metapod, transformar o Weedle em Kakuna, transformar o Metapod em Butterfree e o Kakuna em Beedrill de novo. Olha só eu comemorando, né? Fiz minha batalha de novo contra o Morat, venci dele facilmente. Bom, pra demonstrar como o tipo inseto é muito forte, a gente retorna agora pro Brock. Na batalha contra ele, a gente tenta usar o Butterfree, depois o Beedrill, mas eu acabo perdendo. Eu vou lá treinar mais um pouco, deixo meus Pokémons próximo do nível 14, que é o level cap, e logo no nível 14 o Butterfree aprende o Stone Spore. E eu tento usar isso pra paralisar o Onix e derrotar ele, só que eu não consigo. Eu perco muitas vezes, até que uma hora eu derroto o Geodude com Confusion do Butterfree e uso o Beedrill pra diminuir a speed do Onix com String Shot. Logo eu uso Stone Spore pra paralisar o Onix e dá certo e eu consigo derrotar ele com Confusion. E assim a gente consegue a nossa primeira insígnia com o tipo inseto. E olha só, eles batem muito em pedra, viu? Agora a gente vai pro Monte Moon e consegue o nosso terceiro integrante, que é o Paras. Depois disso a gente chega em Cerulha, que é a cidade do nosso segundo insígnia, vai treinar um pouquinho os nossos Pokémons e vamos batalhar como Morat de novo. Eu começo usando o Paras sem querer e eu troco logo pro Beedrill, mas o Pidgeot me derrota e quando eu uso o Butterfree eu consigo derrotar o Pidgeot e o Charmander junto. E logo depois dele eu derroto também o Abra, que não faz nada contra a gente, ele fica só tentando dar teleporte, e o Rattata dele. O Butterfree é muito bom, como vocês podem ver, e Morat mais uma vez você perdeu pro time inseto. Eu tô me gabando muito, mas eu vou sofrer muito lá na frente, vocês vão ver. Aqui no ginásio a gente enfrenta o primeiro treinador, consegue vencer dele facilmente e vai logo pra Misty, que a gente consegue derrotar ela facilmente usando o Paras
na Stario com o Bullet Seed e a Beedrill com o Twin Needle no Starmie. Só que na hora de sair, eu me perco totalmente na saída e eu não consigo andar com os botões desse jogo. Eu acelerei demais. Depois que eu consigo sair dali, eu sofro também lá no norte pra entrar na casa do Bill, que eu não consigo andar com esses botões. Mas aí na hora que eu entro, a gente encontra ele numa fantasia de Clefairy. E aí ele pede pra gente ajudar ele a sair dessa fantasia. E novamente eu sofro com esses botões tentando acessar o computador. E eu não consigo. Depois de acessar o computador, ele me dá o acesso ao SSN lá de vermelho. A gente vai direto pra cidade, já vai direto pro SSN, que é o barco que tem aqui. E lá no SSN a gente tem a nossa próxima batalha contra o rival. E olha só, Moratti, eu levei um cacete seu. Nossa, eu não consegui vencer de você nessa batalha. Eu tentei muitas vezes, até que em um momento eu consigo levar o Pidgeot com o Butterfree e o Charmeleon derrota o meu Butterfree e eu coloco o Beedrill. No Beedrill ele leva o Charmeleon, o Kadabra e o Raticate, assim fazendo eu vencer e conseguindo falar com o velho lá em cima e pegar o HM Cut pra poder ir pro ginásio. Eu me despeço do SSN e vou pro Diglett-Scrape. Não consigo passar nesse buraco, mas quando eu consigo, eu capturo um Diglett só pra usar o HM Cut e também ensino o Dig pro Paras, que vai ser excelente contra o ginásio, que é do tipo elétrico e tem fraqueza contra o tipo terrestre. Agora a gente vai lutar contra o Surge, que é o terceiro líder de ginásio, ele é do tipo elétrico e vocês acharam que eu ia vencer, né? Eu venci, eu consegui levar o Voltorb e o Pikachu, mas aí na hora do Raichu ele destruiu todo o resto do meu time, porque eu comecei errado. Aí na segunda vez eu tentei começar com o Beedrill pra derrotar o Voltorb, porque eles estavam acabando com o meu Paras, e o Beedrill levou o ginásio inteiro. Se eu soubesse eu tinha iniciado com ele, e nisso a gente venceu o terceiro ginásio, a nossa terceira insígnia. No caminho pra próxima cidade, o nosso Paras evolui pra Parasect e a gente chega em Lavender Town, que não tem o que fazer, e eu vou logo pra Celadon. Em Celadon, a gente tem que vencer o ginásio da Erika, que é o ginásio mais fácil que tem, porque ele é de planta e eu sou inseto, então eu tenho muita vantagem contra ele, não é mesmo? Mas olha como eu estou enganado. Sou eu jogando, né, gente? Eu perdi de novo, e aí eu tive que voltar outra vez pra tentar vencer dela. Na segunda tentativa, eu consigo vencer do Victor Bell usando o Butterfree, eu uso o Beedrill contra o Tangela, e o Parasect pra o Vileplume, que me derrota, mas eu consigo derrotar com o Beedrill. E nisso a gente consegue a nossa quarta insígnia e vamos agora pra equipe Rocket. Lá no esconderijo da equipe Rocket eu derroto o carinha, libero a passagem lá pra baixo e chegamos no Giovanni, que eu uso o Parasect pra derrotar quase toda a equipe dele, mas o Kangaskhan dele é muito forte, muito resistente, então eu tenho que trocar pro Beedrill, que é o Gold do time, e ele leva o Giovanni, que é a coisa mais fácil que tem. Eu quero dar uma de sabichão de que sabe muito do jogo, eu vou atrás do chá pra passar entre as cidades sem precisar ficar dando muita volta, subo até o último andar do prédio e vejo que é o prédio errado. Aí eu pesquiso na internet, onde eu tenho que entrar? É atrás do prédio, que tem um Eevee. Aí eu falei, claro, eu sei onde é. Entrei errado de novo, só que aí eu encontro, era dentro do prédio, não por trás. E aí eu tenho que falar com a velhinha, entregar pro guardinha e eu consigo passar entre as cidades tranquilamente. Eu esqueci de mencionar que contra o Giovanni eu peguei o Silphcope e a gente vem pra Lavender pra entrar na torre. E eu tenho mais um puzzle que é subir nessas escadas, porque eu acelerei o jogo e não sei passar de nada. Quando eu consigo passar, a gente vai lutar contra o Moratti de novo e mostrar que os insetos são muito melhores. A gente consegue derrotar o Pidgeot com o Butterfree e o Charmeleon a gente quase derrota ele, mas o Beedrill entra, derrota ele, o Exeggutor e o Kadabra. Só que aí a gente perde pro Gyarados e eu coloco o Parasect, que deixa ele dormindo, e eu uso um Dig contra o Gyarados, que é tipo voador. É óbvio que não acerta, mas eu consigo derrotar ele com o Scratch. Depois a gente derrota o Marowak, a equipe Rocket que tava prendendo um velhinho lá em cima da torre, e depois que a gente salva ele, a gente consegue a Pokéflauta, que dá pra acordar o Snorlax, e eu capturo ele pra poder usar o Surf futuramente. A gente vai pro próximo ginásio, que é o Koga, do tipo venenoso, e eu consigo passar de alguns treinadores no início, mas tem um deles que tem um Hypno, que ele me matou, não uma, mas 2 vezes. Esse cara, eu odeio ele do fundo da minha alma. Depois disso a gente vai pro Safari, que fica ali em Fuchsia mesmo, e eu vou pegar meus 2 próximos pokémons da equipe, que é o Venonat. Eu tento capturar o primeiro, e eu não consigo, mas o segundo, ele entra de boa. Depois, o próximo é o Scyther, mas o Scyther, ele é muito complicado. Eu acho ele umas 3, 4 vezes, e eu não consigo capturar, até que uma eu consigo de boa, tacando uma Pokébola só. Depois eu vou lutar contra o Koga, que é o 5º ginásio, e eu não consigo vencer dele de forma alguma. Gente, eu perco muitas, mas muitas vezes mesmo. Eu acho que eu demorei uns 40, 50 minutos só nesse ginásio. Esse Muck dele é muito forte. Mas por um milagre eu consegui vencer o Coffin dele com o Venonat e o Butterfree derrotou o Muck e o Weezing dele e eu venci o ginásio. Depois a gente conseguiu a nossa quinta insígnia e a gente vai lá pra torre de Saffron, que está tomada pela equipe Rocket, e a gente tem uma batalha contra o nosso rival. E, gente, eu posso dizer que aqui eu perdi muito mais do que eu perdi pro Koga. Cara, o Moratti tá ficando muito forte. Que é isso? O tipo inseto vencia dele facilmente. O Pidgeotto dele derrota meu Butterfree, o meu Beedrill, eu consigo derrotar ele com
com o Scyther, mas eu perco pro Charizard, que derrota todo o resto da minha equipe. Mas aí a gente vai pra uma revanche. Na revanche eu uso o Scyther, dou alguns Double Team e Swords Dance e derroto o time dele inteiro usando o Aerial Ace. Depois dele a gente derrota o Giovanni no final da torre e libera o sexto ginásio, que é a Sabrina. Nesse ginásio a gente tem mais vantagem por ser do tipo psíquico e a gente tem vantagem com o tipo inseto. Eu consigo derrotar o Kadabra e o Mr. Mime com o Beedrill e o Alakazam derrota o nosso Beedrill. O Parasect derrota o Alakazam e depois ela lança o Venomoth, que derrota o nosso Parasect, mais o Butterfree. Derrota o Venomoth e nos entrega, assim, a sexta insígnia. Depois da sexta insígnia, a gente não tem muito mais o que fazer, a gente vai direto pro Blaine, que é o sétimo ginásio. Aqui eu achei que a gente ia sair bem, porque geralmente ele é o mais fácil, mas de primeira a gente acaba perdendo. E aí eu me dou conta de que o tipo inseto realmente é muito ruim, ou será que é o treinador que tá atrás dele que é ruim? Não vamos falar sobre isso. Na revanche, eu uso o Butterfree pra colocar o Growlithe pra dormir, coloco o Scyther, coloco todos os stacks de Double Team que eu consigo, e 3 de Swords Dance, e acabo com o time dele inteiro. Assim a gente ganha a sétima insígnia e já vamos direto pra oitava insígnia, que é o Giovanni lá em Cinnabar. Eu tento usar a mesma tática do Scyther, mas eu não consigo. Porém, o Giovanni não é um líder de ginásio muito difícil, eu consigo derrotar toda a equipe dele com o resto do meu time. E assim a gente consegue as 8 insígnias e podemos ir pra Victory Road. Aqui antes a gente tem mais uma batalha com o Morat antes de chegar na Victory Road. Eu não ia mostrar essa batalha, mas como eu perdi muitas vezes, eu tenho que mostrar, né? Porque eu tenho que mostrar que o time inseto é realmente muito ruim. Se você tá pensando em fazer um monotype de tipo inseto, pode fazer. Às vezes você é melhor do que eu, né? Mas em uma das jogadas eu swipei o time dele inteiro. Nossa, swipar é muito feio esse nome, né? Mas enfim, eu consegui vencer o time dele inteiro usando a estratégia do Swords Dance. E a gente pôde seguir pra Elite Four, que vai ser um pesadelo. E o campeão, então, vocês não perdem por esperar. Eu todo bonito aí mostrando meu time, né? Achando que eu tava arrasando, que eu ia vencer de primeira. E olha só, não venci, né? A Lorelei acabou com o meu time de primeira, então eu tive que tentar uma segunda revanche contra ela. Mas na segunda eu também perdi, na terceira também, na quarta também, na quinta também. Até que eu tentei e consegui um run que eu venci. Eu coloquei o Beedrill, ele quase derrota o Delgung, mas não consegue vencer. Então eu coloco o Venomoth que finaliza. Contra o Slowbro, eu uso ainda o Venomoth, dou alguns Double Team, coloco o Toxic nele, mas ela usa Full Restore, recupera tudo, eu coloco o Toxic de novo e consigo derrotar ele. Aí vem o Cloyster e eu uso a mesma estratégia e eu consigo, por causa dos Double Team, derrotar ele com o Toxic. E na Jinx eu faço a mesma coisa, eu quase derroto ela, mas aí ele usa Full Restore, recupera tudo, e aí eu taco o Toxic de novo, coloco o Parasect, mas ele acaba morrendo, o Butterfree também, então eu coloco o Scyther que derrota a Jinx e o Lapras. E aí eu venço da Lorelei. Aí eu ganhei a minha primeira Elite Four e vou lutar contra o Bruno, que é o segundo. Ele é treinador de tipo lutador, mas ele tem uns pokémons também do tipo pedra. E eu acho que esqueci de falar que a Lorelei é do tipo gelo, mas já passou. Contra ele é mais fácil, eu consigo vencer dele usando todo o meu time. E com a segunda vitória do Elite Four, agora a gente vai pra terceira, que é da Agatha, de treinadores tipo fantasma. Bom, e contra a Agatha a gente não pode perder o nosso costume de perder, né? Então eu perco contra ela e vou ter que lutar tudo novamente contra todos eles. E são só 3, né, galera? Mas são 3 com um time inseto horrível. E como vocês podem ver, eu mostro aí só a parte que eu ganho da Lorelei de novo e do Bruno, mas eu acabei perdendo pra ela mais algumas vezes e vou lutar contra a Agatha novamente. E contra a Agatha eu consigo vencer usando o Butterfree, o Venomoth e o Scyther, que são os melhores do meu time, e também são os que estão mais treinados. E agora a gente vai lutar contra o Lance, que é o quarto Elite Four. E como de costume, né, eu não poderia parar de perder, então eu perdi pra ele muitas vezes, mas eu deixei salvado já na frente dele pra eu ter que voltar e lutar contra ele, porque eu não tava mais aguentando ficar o dia inteiro aqui na frente lutando contra esses caras, e eu precisava entregar o vídeo. E se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém. E também ativa o sininho pra você ficar ligado nos próximos vídeos e nas lives que eu vou fazer. Como puderam ver aí no fundo, eu consegui vencer dele usando a estratégia do Scyther, né, porque é a melhor estratégia que a gente tem, então é essa que a gente vai ficar usando. Depois dele a gente vai direto pro campeão, e eu esqueci de salvar e de curar meus pokémons, então eu acabo perdendo a primeira luta, e aí eu vou tentar de novo. Só que eu perco muitas vezes, como de costume, né? Então, Morat, você realmente é um treinador excelente. E como eu perco diversas vezes, eu resolvo treinar meus pokémons e tentar conseguir uns TMs e uns golpes legais pra ele. Depois que eu consigo, eu faço toda a Elite Four de novo, chego no meu campeão e eu perco todas. Mas eu estava tão cansado que eu já tinha passado o dia inteiro gravando isso daqui. Eu tava até 9 horas da noite, eu falei assim, meu, é a última hora que eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu vou postar assim mesmo. E eu só coloquei o Scyther na frente, spamei todo o Swords Dance e dei o return e ganhei. Olha, Morat, o tipo inseto realmente é muito bom. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pros seus amigos e se liga que vai ter live e muito mais vídeos. Muito obrigado. Deixa sugestões aqui embaixo do que eu posso fazer e gravar também.